Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui presentes com a professora Cláudia Marques dos Santos, professora do Instituto Superior de Economia e expert do Azoto em Portugal. Agradeço desde já a sua disponibilidade em estar aqui connosco. Eu sei que tem muitos projetos a correr, mas mesmo assim arranjou estar connosco e partilhar um bocadinho da sua experiência. Pronto, eu gostaria que falasse um bocadinho de como é que veio parar a este meio, há quantos anos é que é professora no Instituto Superior de Economia e se sempre foi uma vertente porque o azoto, porque esta área específica e não outra área qualquer do ambiente. Obrigada, Kátia, pela simpática apresentação. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite para estar aí, embora seja também no meu interesse, porque eu tenho dois projetos representados aí na Feira da Agricultura. O meu historial nas Feiras Nacionais da Agricultura vem desde que eu era criança, porque eu sou filha, neta, bisneta de agricultores e, portanto, a agricultura é um tema que é muito querido para mim. E como é evidente, no contexto atual, nós temos que ligar sempre a agricultura ao ambiente. Por um lado, porque o ambiente pode ter um impacto negativo na agricultura, mas principalmente porque a agricultura pode ser, se bem tratada, pode ser um veículo extremamente importante para resolver imensas questões ambientais. Ora bem, eu sou engenheira agrónoma do Instituto Superior de Agronomia. Depois, a dada altura na minha carreira, e entrei para o Instituto Superior de Agronomia depois de ter feito um pequeno percurso empresarial, entrei para o Instituto em 92 e tem sido, enfim, uma sequência de cargos até chegar ao cargo de professora associada, que é o que eu sou agora. Estou ligada ao Departamento de Ambiente porque, exatamente, desde há muitos anos e antes de se começar a falar propriamente nas engenharias do ambiente em Portugal, o professor Calhas dos Santos, que é um senhor com muitíssima visão e que é uma pessoa incontornável na agricultura portuguesa, teve a ideia de fazer um curso de Engenharia do Ambiente no ISA, porque considerou, tal como eu considero, que é impossível dissociar a agricultura do ambiente. Ou seja, a agricultura tem que ser devidamente acarinhada e apoiada de maneira a conseguir realmente resolver alguns problemas ambientais. Estes meus projetos são basicamente centrados no azoto, que foi a área em que eu fiz o meu doutoramento, porque eu considero que é um elemento extremamente importante. Eu diria que é o elemento mais importante da tabela periódica. Isto porque nós chamamos azoto, e os franceses chamam azote, a este elemento, que no resto do mundo se chama nitrogênio ou nitrogen, porque a palavra azoto vem do grego que significa vida, e portanto se não houver azoto não há vida. É evidente que se não houver azoto não há vida. O azoto faz parte da atmosfera do ar que nós respiramos, 78% do ar que nós respiramos é azoto, é N2. O nosso DNA, as proteínas, enfim, tudo aquilo que nos rodeia, todos os seres vivos têm azoto na sua constituição. E, portanto, se não houver azoto no mundo, não há vida. Eu lembro-me de ouvir falar, porque não se passou comigo, de um teste que houve no Instituto Superior de Agronomia, em que se perguntava aos alunos, não sei se isto é verdade ou não, mas é uma história que circula já há muitos anos, se perguntava aos alunos o que é que acontecia na Terra se não houvesse azoto. E houve um que simplesmente escreveu a morte. E teve 20. Isto é uma história que se conta, que eu não sei se é verdadeira, mas se fosse meu aluno, se calhar tinha tido 20 mesmo, porque é isto que temos. Ora bem, quem é agricultor sabe perfeitamente que a fertilização azonada é extremamente importante. E quando nós temos uma cultura fraquejar um bocadinho, se fizermos uma fertilização azottada de cobertura, é normalmente o único elemento que se aplica em cobertura, nós vemos que a cultura arrebenta logo. Portanto, tem logo um impacto muito visível e muito óbvio no crescimento da cultura. E, portanto, muitas vezes aquilo que acontece é que se abusa um bocadinho por segurança, por conforto,
enfim, já agora vamos pôr mais um bocadinho para o caso de haver mais algum outro problema. Portanto, o facto é que muitas vezes há um exagero na utilização deste elemento. Este exagero na utilização do elemento faz com que, e não é só na agricultura, atenção, faz com que, de facto, haja perdas azotadas para o ambiente. E essas perdas azotadas que vêm das diversas atividades levadas a cabo pelo homem, as perdas de azoto não são só da agricultura, são da agricultura, sim senhora, mas também dos transportes, da produção de energia, da indústria, até, até os fenómenos naturais são responsáveis pela libertação de azoto do ambiente. Portanto, não podemos dizer que a agricultura é responsável pela poluição azotada no ambiente, porque não é verdade, é uma das responsáveis. Ora bem, para mim o azoto é extremamente interessante porque é um elemento muito interessante e sobre o qual eu tenho trabalhado estes anos todos em que tenho estado no ISA. Porquê? Porque ele afeta todos os compartimentos ambientais. Todo o público em geral já ouviu falar na pegada do carbono, no CO2, nos gases com efeito de estufa. Isso foi uma mensagem que foi muito bem passada e muito bem comunicada e que não há ninguém que passa por nós na rua, a quem nós perguntemos isto, que não tenha já ouvido falar. Pode não saber bem o que é que significa, mas já ouviu falar. Ora bem, o CO2, o carbono, tem um efeito na qualidade do ar, principalmente um efeito na qualidade do ar. E aquilo que nós queremos é reduzir as emissões, no caso do carbono, queremos reduzir as emissões de gases equivalentes a CO2 que possam ter um efeito de aumentar o efeito de estufa que existe sobre o planeta Terra. Não sei se toda a gente que me está a ouvir sabe o que é o efeito de estufa, mas eu posso dizer muito sumariamente. O efeito de estufa é um efeito criado por uma camada de gases que envolve o planeta Terra e que não deixa que a totalidade dos raios solares que entram e contactam com a superfície da Terra, não deixa que todos esses raios solares saiam e, portanto, isto permite que se mantenha uma temperatura amena à superfície do planeta Terra e, portanto, que consiga haver vida no nosso planeta. Aquilo que se tem verificado nos últimos anos é que a espessura dessa camada do efeito de estufa, a camada de estufa, que é formada pelos chamados gases com efeito de estufa, a espessura dessa camada está um pouco mais larga em algumas zonas, ou é na totalidade das zonas que envolvem o planeta Terra. Ora bem, o facto dessa camada estar mais grossa vai reter mais radiação junto da superfície e, portanto, vai aumentar a temperatura. É esta a explicação científica e muito, muito fácil e em linguagem muito simples daquilo que é o efeito de estufa. E, portanto, se nós queremos voltar a reduzir a espessura desta camada de efeito de estufa, que é necessária, que é absolutamente indispensável existir, então temos que tentar reduzir, na medida do que conseguirmos, o excesso da emissão dos gases com efeito de estufa. Posso-vos dizer que a agricultura é responsável por cerca de 10 a 12% da emissão total dos gases com efeito de estufa. Isto são dados da FAO, não são inventados por mim. Portanto, eu digo 10 a 12, porque a emissão de gases é sazonal e é regional. Portanto, tem a ver com a região onde nós estamos enfim, a pensar, que nós estamos a considerar, e é variável ao longo do ano, porque tem a ver com a temperatura, com a umidade, tem a ver com imensos fatores. As emissões de gases são controladas por diversos fatores, entre os quais a temperatura e a umidade. E, portanto, isto vai variar um pouco ao longo do ano. Para além destes 10 a 12%, existem todos os restantes porcentos que são devidos a outros tipos de atividades também, muitas delas levadas a cabo pelo homem. Ora bem, mas vamos nos concentrar outra vez no azoto, vamos voltar. Qual é que é o gás com efeito de estufa azotado? É o N2O, o óxido nitroso. Toda a gente já ouviu falar em CO2, mas muita gente ainda não ouviu falar no óxido nitroso. O óxido nitroso, naquilo que diz respeito à agricultura, vem essencialmente da emissão a partir do solo em zonas em que há umidade, em que a temperatura e a umidade permitem a volatilização, as perdas desse gás.
Claro que é importante, claro que nós temos que ir passinho a passinho, reduzindo aquilo que nós consideramos que é mau. Portanto, se nós reduzirmos a poluição aos bocadinhos, o nosso resultado final vai ser grande. Portanto, temos que agir localmente para ter resultados globais e não podemos querer, de uma vez, fazer medidas ou implementar medidas que resolvam o problema todo de uma vez. Não, temos que ir sistematicamente e reduzir, tentando fazer com que as pessoas localmente façam as ações benéficas e aquilo que está correto para depois termos um efeito global grande. É o grão a grão enche a galinha ao papo. Nós temos ditados em Portugal para tudo. Ora bem, então vou agora passando àquilo que são os nossos projetos. Nós temos aqui nesta feira, no stand do CCPI, dois projetos que estão especificamente ligados com os outros. Temos o NEP, que é um grupo operacional. Neste grupo operacional, o que é que nós fizemos? Trabalhamos sempre com agricultores, porque o nosso papel é encontrar soluções, é encontrar ferramentas que possam ajudar os agricultores a conseguir os resultados que pretendem e ultrapassar as dificuldades que têm, e por isso trabalhamos sempre com agricultores e associações de agricultores, para que eles nos possam transmitir as suas preocupações, para que nós, do lado da ciência, consigamos encontrar as soluções que achamos mais adequadas para os ajudar e para juntos fazermos a diferença. Ora bem, neste projeto NEP, o que é que nós estudamos? Nós estudamos, juntamente com os tais parceiros agricultores e associações, estudamos dois tipos de culturas diferentes. Estudamos a cultura do tomate da indústria e estudamos a vinha, a produção de uva para vinho, com entidades importantes e relevantes no setor, nos dois setores, aliás. O que é que nós chegamos, a que conclusão é que nós chegamos? Nós mexemos tanto na fertilização assotada, em termos de quantidade, de periodicidade e forma de aplicação, mas mexemos também um pouco na rega, porque nós sabemos que uma parte dos fertilizantes assotados que nós aplicamos se perdem por ação da água. E, portanto, nós fizemos construímos com os nossos agricultores várias combinações de sistemas de aplicação do azoto e em conjugação com a rega que os nossos agricultores já faziam, e conseguimos, no caso da vinha, e vamos ao caso da vinha primeiro, conseguimos uma redução de 40% da quantidade de azoto, de adubo azotado que nós aplicamos. E aquilo que obtivemos, quando se fez a vinificação, quando se fez o vinho ainda não trabalhado, atenção, nós sabemos que o vinho é feito e depois é trabalhado para ser comercial. Até à fase pré-comercial, nós não obtivemos grandes diferenças em termos de sabor, de desempenho, de grau. Obtivemos uma qualidade muito semelhante. É claro que agora, a partir deste ponto da obtenção do vinho apenas em bruto, chamemos-lhe assim, há que fazer todo o trabalho de trabalhar o vinho para a comercialização. Porquê é que nós escolhemos o setor da vinha, que já de si é uma cultura que não tem grandes necessidades assotadas? Exatamente porque é uma cultura extremamente importante no mundo inteiro, que tem uma força enorme em termos de comunicação e tem uma força enorme a chegar ao consumidor final. E, portanto, o vinho foi um setor que nós escolhemos não só para reduzirmos, obviamente, também a pegada, como também para chegar mais facilmente ao público. E então nós conseguimos obter vinho não trabalhado, com qualidade semelhante àquele que é habitualmente produzido, com uma pegada de azoto 40% inferior àquilo que é tradicional. Relativamente à cultura do tomate de indústria, é uma cultura extremamente importante a nível mundial, é muito, muito relevante. Esta, sim, é uma cultura que necessita de uma grande quantidade e frequência de fertilização assotada, e fizemos o mesmo tipo de trabalho. Trabalhámos com os nossos agricultores e associações de produtores de tomate de indústria, no sentido de conseguirmos reduzir a pegada de azoto dessa cultura. E a nossa pegada é o quê? A nossa pegada é a medida do nosso desperdício, certo?
e já vou explicar também um bocadinho melhor de onde é que nasceu este conceito de pegada. Este conceito de pegada mede a quantidade de azoto que é perdido para o ambiente como consequência de uma determinada atividade. Neste caso, como consequência da atividade da produção de uva para vinho e como consequência da atividade da produção de tomate de indústria. Obtivemos umas reduções possíveis de pegada de azoto não tão grandes como no caso da vinha, mas obtivemos resultados de produtividade e de qualidade muito semelhantes àquilo que é feito com a fertilização azotada e a rega tradicional. Conseguimos reduzir com confiança cerca de 20% da pegada de azoto. Ora bem, tal como eu estava a dizer, e agora vou fazer um parênteses nos projetos, não sei, Cátia, se me quer fazer alguma pergunta para não ser só eu a falar, que é amassador. Acho que a professora está a ser extremamente clara. Pronto, eu aqui queria era um bocadinho que explicasse depois, que explicasse, acho que tem explicado muito bem o projeto NEP, mas gostaria também que falasse um bocadinho do ponto de vista de convencer o produtor ao preciso tanto a adubação adotada para obter os mesmos resultados, ou seja, essa parte da transmissão da mensagem. Ok. Eu creio que esta parte é bastante fácil de transmitir ao agricultor, porque os agricultores portugueses hoje em dia já têm uma formação académica na área muito superior àquela que tinham os agricultores de quando eu fui para a faculdade. Toda a minha geração e sobretudo a geração abaixo de mim foi muito para o ramo do trabalho agrícola. No estudo da agronomia há uma grande tradição de pessoas que vêm por razões familiares e, portanto, há uma grande continuidade enfim, da dedicação à agricultura, que é de facto uma dedicação, é uma vida, é um modo de vida. Não é bem um emprego, é um modo de vida mesmo, um modo de vida e uma paixão. E, portanto, o agricultor hoje em dia já tem uma formação académica muito superior, muito boa. Há muitos jovens dedicados à agricultura, muitos. Eu vejo com muita frequência em reuniões e colóquios e tudo aquilo que envolve a comunidade dos agricultores, há muitíssimos jovens e que estão muito despertos para todos estes problemas e estão despertos para o problema ambiental, que é uma coisa que a minha geração não estava tanto. A minha geração teve que aprender. Os jovens agora nascem já a saber que é necessário fazer qualquer coisa pelo ambiente. Outra coisa que também é extremamente importante é que os preços dos fatores de produção não se compadecem com os deslizes. E, portanto, o facto de nós estarmos a fazer muito bem os cálculos das necessidades das culturas, em termos de fertilização, quer em termos de água, portanto, a combinação entre estes dois fatores é extremamente importante e determinante daquilo que vai acontecer em termos de perdas. E, portanto, é muito fácil, é difícil tomar esta decisão, mas uma vez tomada e percebendo que é de facto possível, é muito fácil de perceber e de aderir. Porque, de facto, depois estas poupanças, este reduzir da pegada de azoto, traduz-se sempre em redução da pegada financeira, ou seja, reduz-se sempre em redução de custos. E isso de facto, é interessante, obviamente, também. E é claro que um argumento muito válido para o agricultor. Obrigada, professora. Eu não sei se a nível de resultados do projeto NEP ainda se encontra a decorrer, agora estamos nas ações de divulgação, a apresentar os últimos resultados. Não sei se a professora quer dar uma palavra sobre também as micro-risas, sobre alguma mensagem que queremos desenvolver. Nós, em relação, fizemos também neste projeto NEP, obrigada por me lembrar, Cátia, que eu estava esquecida desse pormenor. No caso da cultura do tomate, nós fizemos testes também de campo, fizemos ensaios, em que utilizámos micorrizas. As micorrizas vão facilitar a possibilidade do agricultor reduzir as fertilizações, porque vão ter uma fixação de nutrientes e, portanto, não vai ser preciso, se eu tenho uma planta com capacidade para ir buscar naturalmente à natureza, ao ar, ao solo, os elementos que a planta precisa, então eu não tenho que lhes suplementar
com o fertilizante. E nós chegámos à conclusão que as plantas micorrizadas que nós utilizamos tiveram um desempenho superior e permitiram que nós reduzíssemos ainda mais a pegada de azoto. E, portanto, isso foi muito interessante. De facto, isso foi interessante. E de facto é um conselho. Eu creio que não haverá certamente agricultor que faça o tomate de indústria, enfim, com propósito comercial e de lucro, não é? Com fins lucrativos, que não esteja alerta para isto, que não saiba. Outra coisa que nós testamos, embora com grandes perspectivas benéficas, mas ainda não com resultados cientificamente comprovados nos nossos ensaios, foi a utilização dos bioestimulantes. São promissores, mas tivemos pouco tempo para os trabalhar e neste projeto já não vamos conseguir fazê-lo. Uma vez que o projeto termina no final deste mês, estamos na fase final de divulgação, há muita coisa publicada e feita, o site tem bastante informação também e aconselho quem tiver curiosidade que vá ver. Outro site que por acaso também tinha graça, e isto aplica-se a qualquer pessoa, não precisa sequer ser agricultor, é o site da pegada do azoto, o site internacional da pegada de azoto. Este conceito de pegada de azoto surgiu em 2010 com a equipa do professor Jim Galloway, que é da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos da América, com quem eu tenho a sorte de trabalhar desde essa altura. Conhecemos-nos num congresso, numa conferência internacional de azoto em 2010. Ele estava lá com a sua equipa para apresentar exatamente este conceito que ele tinha criado e que tinha esta ferramenta que tinha construído. E eu achei logo uma coisa super interessante, até porque eu sei que o azoto acaba por ter um impacto ainda maior do que o carbono. É muito mais difícil, é muito mais desafiante, é um elemento que é extremamente móvel, cujos compostos se transformam uns nos outros com uma facilidade enorme e, portanto, é um desafio muito maior controlar o azoto e controlar as perdas e reduzir as perdas. E o cálculo de uma ferramenta é uma maneira de levar ao público em geral o conhecimento do que é o elemento e de qual é que é o impacto que nós efetivamente temos. Então, Galloway fez, foi com uma equipa, claro, de várias pessoas. Eu acho que os dois grandes nomes a reter internacionalmente, para quem tiver curiosidade de saber mais sobre o que é este elemento, é o Jim Galloway e o Mark Sutton, que é inglês, que são os dois gurus do azoto internacionalmente. Ora bem, este site que se chama nprint.org, quem quiser aceder encontra com maior facilidade, tem uma ferramenta a que se chama a calculadora. E a calculadora calcula o quê? Calcula a pegada pessoal de cada um de nós e que tem a ver com a quantidade, ou seja, o resultado que dá é a quantidade de azoto que eu, como pessoa que responde ao questionário do calculadora, que eu desperdiço para o ambiente como resultado de tudo aquilo que eu faço. Do que como, do que viajo, das minhas compras, da água que eu gasto, do gás, da eletricidade, enfim, tudo aquilo que eu faço no meu dia-a-dia está calculado nessa ferramenta e eu consigo saber quanto é que eu, Cláudia, desperdiço para o ambiente em termos de quilos de azoto por ano. Posso dizer-vos que uma equipa portuguesa que trabalha comigo já calculou a pegada especificamente para os hábitos de alimentação e enfim, de vida em Portugal. Portanto, quem for a este site já consegue encontrar a calculadora portuguesa, já encontra lá as várias coisas mais de dieta um bocadinho mais mediterrânica, já encontra o chouriço, já encontra o queijo, já encontra assim muita coisa que nós portugueses gostamos, já encontra a sopa, que é uma coisa que não existia, encontra muita coisa que nós portugueses temos por hábito consumir e que não se aplica a outros países. Portanto, a calculadora de pegada pessoal já está formatada para Portugal, para o português, para o cidadão português. Portanto, se tiverem curiosidade, aconselho a que vão ver, porque é muito engraçado. Neste momento tenho também um doutoramento a correr de uma aluna que está a trabalhar na calculadora da produção agrícola. Ou seja, está a construir a ferramenta
que vai dar resposta de pegada de azoto de uma determinada das produções agrícolas. Portanto, o agricultor vai poder, assim que isto estiver pronto, vai poder entrar numa plataforma, num site, colocar os seus inputs, o que é que semeou, o que é que regou ou não regou, o que é que fertilizou, e vai saber qual é a pegada da sua produção. E assim consegue. A professora também, desculpe estar a interrompê-la, mas convém referir também, a professora também publicou um livro sobre a alimentação. É verdade. E pronto, eu gostaria também de só uma palavrinha sobre isso, porque acho que é um assunto relevante para todos nós. Vou cá ver se eu tenho aqui o livro ao pé de mim. Acho que sim. Tenho. Ótimo. Ui, já tirei ali umas coisas abaixo. Tirei. Enfim. O livro chama-se Alimente-se sem deixar pegada. Ai, não sei, acho que não sei. Tem de aproximar, professora, que está a ficar. De aproximar um bocado mais da câmara. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Viu-se, mas viu-se. Mas o nome deu para ver. O livro chama-se Alimente-se sem deixar pegada. Foi editado pela Leia. Neste momento, ontem por acaso passei na Feira do Livro e estava lá, em grande destaque. Podem, quem quiser ver, folhear pelo menos para ver. O que é que este livro nos diz? O que é que este livro nos traz? Este livro foi feito por um chefe, o Diogo Noronha, por uma nutricionista, que é a Teresa Herédia, e por mim. Sou uma funcionária pública do Instituto Superior de Agronomia. A minha parte foi a parte ambiental, a parte das receitas, isto é um livro de culinária, as receitas foram do Diogo Noronha, do chefe, e a avaliação nutricional da Teresa Herédia. E o que é que nós fizemos? Fizemos um livro com receitas para 15 dias. Receitas para cozinhar 15 dias, uma coisa diferente para cada dia. E tivemos a preocupação nestas receitas, primeiro, fazer a avaliação nutricional. Primeiro, ou enfim, uma das coisas foi a avaliação nutricional, que foi feita pela Nutrialma, que é da Teresa Herédia. E depois, uma avaliação de pegada de azoto. Cada receita tem uma pegada de azoto. Eu sei que para fazer uma dose daquela receita, por exemplo, vou aqui abrir, e uma coisa ao calhas. Sopa de lentilhas, couve-flor, caril e leite de coco, para 6 pessoas. Eu tenho uma pegada de azoto de 1,5 gramas de azoto cada dose desta sopa. Ou seja, eu sei que um prato desta sopa estou a lançar para o ambiente 1,5 gramas de azoto, o que é muito baixo, é bastante baixo. Eu diria que começa a ser alto a partir aí dos 25 gramas. Aí sim já é alto. Todas estas receitas têm pegadas bastante baixas. O máximo de pegada que nós temos aqui é 11. Aqui nestas receitas todas variadas. Há receitas de carne, de peixe, de vegetais, de sumos, de sopas, de sobremesas, enfim, é para todos os gostos. E é realmente engraçado, tem tido bastante aceitação, as pessoas têm achado graça, e é o primeiro livro que se faz no mundo inteiro em que calculamos as pegadas, em que relacionamos especificamente o ambiente à alimentação, em que fazemos o cálculo do impacto que a alimentação tem em termos ambientais. Isso foi engraçado, foi muito engraçado, foi muito divertido. A alimentação não é a minha área, mas foi divertido trabalhar tanto com os nutricionistas como com o chefe. Foi um trabalho muito giro. Obrigada, professora. Pronto, agora gostaria de passar um bocadinho ou seja, depois do seguimento deste projeto do NEP, acabou por surgir a oportunidade de criar outro projeto, porque a professora Cláudia, pronto, teve mil e um projetos a decorrer, teve mil e uma ideias a ser aplicadas, e depois surgiu aqui a questão dos TRRs, das agendas, e a professora Cláudia, obviamente, não iria deixar escapar a oportunidade de tentar combinar todo este conhecimento que foi adquirido ao longo dos últimos anos para criar algo, vamos dizer, inédito, com 23 parceiros, ou seja, a nível nacional, territorial, abrange todos os territórios. E não sei se a professora ainda está desse lado. Estou aqui. E é um projeto muito ambicioso em começar. É verdade. É ambicioso sob todos os pontos de vista, quer sob o ponto de vista técnico ou científico, como depois do ponto de vista da execução.
porque nós somos, na verdade, 27 parceiros, porque há 4 parceiros que não são financiados e mesmo assim juntaram-se a nós e estamos constantemente a ter pessoas que se querem juntar a nós, a colaborar para o projeto. Este projeto é, de facto, foi um projeto do PRR, está a ser um projeto PRR, foi submetido ao abrigo do programa Terra Futura, no concurso da mitigação das alterações climáticas e tem como objetivo grande reduzir a pegada de azoto da produção agrícola em vários contextos, tal como a Cátia disse, nós estamos presentes no Alentejo, no Ribatejo, na Beira na região autónoma dos Açores. E, portanto, temos uma cobertura nacional bastante interessante, bastante importante, e estamos focados em vários tipos de sistemas de produção agrícola, quer os sistemas extensivos agro-silvopastoris do Alentejo, quer em produção mais intensiva e até de regadio no Ribatejo, e temos também os sistemas de produção dos Açores que são diferentes daquilo que nós temos aqui. E o que é que nós queremos conseguir? Queremos conseguir reduzir as pegadas de azoto, como já disse, e também contribuir para o aumento do sequestro de carbono nos solos. Nós temos, ao ter tantos parceiros, nós temos solos muito diferentes e realmente um dos problemas que nós enfrentamos em Portugal, na qualidade de país mediterrâneo que somos, é uma degradação enorme da qualidade do solo, nomeadamente naquilo que diz respeito à quantidade, ao teor de matéria orgânica. E, portanto, para nós conseguirmos produzir mais, nós temos que ter um solo melhor. O solo tem que estar preparado para permitir uma produção superior. E é a produção vegetal que nos vai ajudar a sequestrar o carbono. É que nos vai ajudar a fixar o carbono, porque é a planta que faz fotossíntese. Não somos nós, nem os animais. As plantas fazem fotossíntese. As plantas capturam o CO2. Portanto, elas é que conseguem agarrar o CO2 que está em excesso na nossa atmosfera e trazê-lo para o solo. E conseguem agarrá-lo. Para isto acontecer, as nossas produções vegetais têm que ser grandes, o maiores que nós conseguirmos. E, portanto, temos que melhorar a qualidade do solo. Por outro lado, há determinadas culturas, e eu agora estou a falar para agricultores, possivelmente não estou a falar para muita gente que não seja da área, portanto não vou dar novidade nenhuma, mas há determinadas espécies que têm a capacidade de captar, de fixar o azoto atmosférico, que são as leguminosas. E então, nós o que estamos a testar é diversas leguminosas, perceber qual é o potencial que elas têm de fixação de azoto atmosférico, portanto, qual é a capacidade que eles têm de ir buscar o azoto à atmosfera e, portanto, de reduzir a necessidade de fertilização azotada, e também a capacidade que estas culturas têm depois de ajudar as outras culturas que estão intercaladas para que estas culturas não precisem de tanta fertilização azotada. Nós estamos, por exemplo, a testar o intercalar de leguminosas com a cultura do tomate de indústria outra vez, porque já tínhamos trabalhado no tomate de indústria e estamos a continuar. O tomate é extremamente exigente em azoto e, por outro lado, não pode ser feito em cultura extrema, ou seja, não podemos estar sempre a repetir tomate a seguir tomate a seguir tomate. Temos que quebrar os ciclos das culturas de maneira a que se interrompam também os equilíbrios das pragas e das doenças. E, portanto, isto vai nos ajudar a minimizar as pragas e doenças nas culturas quando nós interrompemos e intercalamos com culturas diferentes. Por outro lado, ao aumentar a produtividade, nós estamos a melhorar o sequestro de carbono. E isso, um dos nossos grandes objetivos também é conseguir que, através das nossas práticas, nós consigamos aumentar e contribuir para o aumento da matéria orgânica no solo. No caso dos Açores, nós temos uma situação diferente. Os Açores têm uma quantidade muito grande de matéria orgânica, que é a nossa inveja aqui no continente, mas têm outro tipo de problemas. E, portanto, estamos a tentar contribuir para isto. O que é que nós estamos a perceber, e não é só neste projeto, é que há muito conhecimento antigo, tal como uma coisa que eu acho imensa graça, que agora se apresenta muito frequentemente aí pelo esse mundo fora como uma grande inovação, que é a utilização das consociações. Quem me estiver a ouvir deve-se estar a rir, porque a consociação não tem nada de novo, é uma coisa que os nossos bisavós já faziam
mas que depois se interrompeu, deixou de se fazer, começou-se a enverdar por outro tipo de práticas e neste momento estamos a perceber que temos que voltar muitas vezes em retroinovação, temos que voltar a práticas antigas e dar-lhes uma perspectiva inovadora e uma perspectiva mais moderna e fazê-las de uma forma mais moderna, mas elas realmente eram práticas que eram interessantes e que tinham um propósito. Não se sabia cientificamente porquê, mas sabia-se pela prática. E nós agora estamos a dar o suporte científico e pegar em algumas práticas antigas para realmente fazer a diferença, para realmente conseguirmos ter resultados positivos. Neste projeto, nós tivemos este ano muito difícil mesmo. Os nossos resultados foram muito fracos ainda, porque temos uma boa parte dos nossos parceiros em sistemas agrosilvopastoris de sequeiro, e a verdade é que estamos em situação de seca extrema. As dificuldades são imensíssimas, tem sido terrível, e eu conto que na próxima Feira da Agricultura, em 2024, o São Pedro se tenha lembrado de nós e tenha mandado chuva com fartura para que eu possa estar aqui outra vez a dar resultados ótimos, com os nossos agricultores super satisfeitos e nós com resultados muito bons para conseguirmos divulgar e difundir. Porque o conhecimento existe. Eu acho que o grande problema é que o conhecimento não chega a todo lado. E por isso é realmente muito importante nós divulgarmos, para fazermos chegar o conhecimento suportado cientificamente a todo lado, e depois as pessoas têm que fazer. É preciso fazer. Não é preciso só saber, é preciso saber, é preciso comunicar e depois é preciso fazer. E esta é a maior dificuldade. Obrigada, professora, por explicar vários assuntos tão complexos de forma tão simples que pudéssemos todos aqui deste lado compreender. Neste momento acho que ficou bem claro do que é que os projetos se tratavam. Sei que a professora tem outros projetos a decorrer, mas isso deixaremos depois para outra oportunidade para falarmos. E vou pegar a deixa, desde já agradecer ter disponibilizado esta horinha connosco para partilhar o que é que melhor se faz cá em Portugal para mitigar a pegada de azoto e de carbono. E agradecer, pronto, e esperamos que numa próxima tenhamos os resultados do NOTS com muito melhores resultados para depois podermos divulgar e apresentarmos soluções que efetivamente possam ser aplicadas, possam ser praticadas nos campos no dia a dia. Obrigada, professora. Muito obrigada também, Cátia. Eu espero que esta Feira Nacional da Agricultura se continue a perpetuar por muitas décadas e que realmente não se perca, sobretudo, o foco na importância que tem a agricultura. Se não houver agricultura, nós não comemos. Não vamos comer comida feita em laboratório. Não há o que comer. Porque com a falta de agricultura, com a falta de alimento produzido em situação na natureza, começam a aparecer todo um conjunto de problemas laterais que são de evitar. E, realmente, eu espero que esta feira não morra nunca e fico super contente que realmente ela continue viva e já aderindo a estas tecnologias modernas, fazer entrevistas e conversas online para que toda a gente possa ver, mesmo que não consiga pegar no carro e ir até Santarém. Muito obrigada também, Cátia, pelo convite, e fico muito contente que os projetos estejam aí para toda a gente saber e para toda a gente que visita a feira ver o que é que eles consistem. Obrigada a todos. Obrigada. Agora passando da questão estivemos a falar da pegada do azoto, estivemos a falar do sequestro de carbono, aqui do último projeto do NOTS. Basicamente, o projeto consiste em tomar uma série de medidas sustentáveis para os solos. Uma das vertentes que tem vindo a ser muito abordada é a questão do sequestro de carbono no solo. Fazendo aqui este parênteses, vou primeiro explicar quem é que é o Nuno Miguel. Eu acho que vou passar o microfone para lhe dar a oportunidade para falar um pouco do seu percurso. O Nuno Miguel não é engenheiro agrónomo. Obrigado, Cátia. Quero agradecer ao Centro de Competências por este convite. Sim, eu não sou engenheiro agrónomo, sou da área da economia e entrei no mundo da agricultura. Os meus pais sempre tiveram aquela pequena agricultura familiar
Só que eu, sendo rapaz da cidade, sinto mais ligado à política. E face ao facto de ter uma empresa de desenvolvimento de tecnologias, recentemente estamos agora a desenvolver um projeto de competências no que diz respeito ao sequestro de carbono, mas numa lógica de empoderar os agricultores no que diz respeito a terem ativos pelas suas boas práticas. E o projeto, por exemplo, da professora pode ser um excelente projeto que pode versar em ativos de carbono que possam sustentar a atividade comercial dos agricultores e assim também para eles poderem ter outras ferramentas para estarem no mercado. Então, o que é que eu faço? O que é que eu aqui estou? Eu sou o Miguel, tenho uma agência digital de desenvolvimento de soluções que é a Rightco, e atualmente estamos com o Centro de Competências a desenvolver um projeto de contabilização dos créditos de carbono, dos sequestros de carbono, através de uma tecnologia da blockchain, tendo em vista a tornar a ação ou as ações que são realizadas por parte dos agricultores em ativos para que os mesmos possam comercializar esses ativos e com isso também ter um duplo benefício, que é terem ações que possam ter uma pegada financeira, diz a professora, no caso da parte da pegada do Azul, mas também terem aqui um posicionamento e uma posição ativa no sequestro do CO2, como está na agenda nacional, que tem metas muito auspiciosas para alcançar e todos nós somos alcançados. Então, estamos a desenvolver uma tecnologia que serve para registar e padronizar esse mesmo sequestro de carbono, para que depois cada agricultor possa ficar com os seus créditos e assim os possa comercializar nos mercados de forma a ter essas mais-valias. Acho que eu resumi aqui um pouco. Pode só falar um bocadinho sobre o que é a Rightco? Pois. Essa parte é importante. É verdade. A Rightco, nós começámos com uma startup, temos vindo a desenvolver um conjunto de atividades de desenvolvimento no âmbito das novas tecnologias. Começámos em 2020 com o desenvolvimento de tecnologias ligadas à mobilidade elétrica e com isto fizemos um shift para o sequestro de carbono também na parte da eletrificação da indústria agrícola e também nos procedimentos de captação de energia limpa, que permite com que essas ações que as entidades façam possa ter este benefício que tem a ver com esta sociedade positiva, que é o sequestro de carbono. E então nós somos um centro um centro de idiomas, de pensar, de ter ideias e conseguir pô-las em prática. Às vezes podemos ficar a pensar numa solução e ver que ela poderia fazer sentido, mas se nós não fizermos em prática, não vamos ver a realidade. E ao fazermos isto desde 2020, temos vindo a mudar as nossas soluções, a mudar os nossos produtos, de forma que fiquem mais adaptados às realidades dos seus utilizadores, porque nós temos vindo a aprender que não desenvolvemos uma tecnologia para nós, mas é para quem a usa no dia a dia. E ela tem que ser adaptada para as pessoas que a usam. Não tem que ser para o técnico ou para o informático, tem que ser para a pessoa que vai ver essa tecnologia como mais-valia no seu cotidiano. E essa aprendizagem e essa forma de crescer com os nossos parceiros, com os nossos clientes, com todo este ecossistema digital com que nós trabalhamos no dia a dia, tem feito com que nós consigamos evoluir os nossos produtos e estar agora, com o Centro de Competências, a estruturar o projeto para que os agricultores possam ter uma carteira com créditos de carbono e com isso possa ser também uma fonte para os mesmos no que diz respeito à sua atividade primária, que é a agricultura. Acho que consegui aqui. Uma explicação bastante sucinta, mas E objetivo. exatamente. A nível do que é que vocês atualmente estão a trabalhar com sempre competências, nomeadamente a competências para o tomar ritmo, o que é que vocês estão a tentar otimizar dentro do campo e porque na área agrícola? São dois produtos muito engraçados e acho que tocam em dois pontos que são nevrálgicos para esta atividade. O porquê da área agrícola e não outra área, da área florestal? Porque fala-se muito dos créditos de carbono na parte da floresta, é importante,
Mas floresta não é agricultura. E agricultura, na minha ótica e na ótica das pessoas que estão no projeto, ficamos, nós vemos que a agricultura tem peso e tem uma estrutura e pode ter um conjunto de mais-valias, de externalidades positivas que são ímpares. E têm que ser vistas, têm que ser tidas em consideração e têm que ter uma ferramenta que suporte os agricultores nesta transição digital. Porque a agricultura, como a professora Cláudia há pouco mencionava, há 20, 30 anos havia um nível de escolaridade na agricultura diferente do que é hoje, mas nos próximos 20 anos a evolução ainda vai ser mais rápida, mais intensa e com mais mudanças. E isto faz com que nós tenhamos que ver aqui ferramentas para que todos possam se ir a ganhar nesta evolução tecnológica. E vejo a agricultura como uma ferramenta, um ponto, um eixo essencial para que nós, em Portugal, consigamos ter um alcance na agenda da pegada carbónica e, neste sentido, é que nós focamos a nossa tecnologia. Qual é o desafio que nós procuramos resolver? O que nós procuramos resolver é o desafio da autenticidade, da fiabilidade e da realidade que é na ação do sequestro do carbono. Através da blockchain, através da criação de tokens, de processos de blockchain, para registar essa ação, ou seja, coletamos um conjunto de dados através de sensores, através de medições, por padrões internacionais que garantam a escalabilidade e a longevidade da ação que está a ser adotada e registramos na blockchain, de forma a que haja um chamado um bilhete de identidade desses mesmos dados, que seja imutável e que dê a autenticidade da ação que foi realizada. Para quê? Para que essa ação depois possa ser comparada com outras e possa ter o seu valor, possa ser comercializada e transacionada pelos próprios agricultores. É isto que fazemos. O nosso desafio é criar aqui este processo para que os agricultores tenham mais uma ferramenta para se tornarem mais independentes financeiramente e estarem a acompanhar esta transformação digital e, por outro lado, também conseguir aqui ter a capacidade de avançar na tecnologia a par e passo com as necessidades de quem a vai ter que lutar e que lutará no seu cotidiano. Foi resumido? É claro. Eu tento às vezes não ser assim tão técnico, pronto, eu fico dentro de um mundo. Qual é que é o desafio que acha que vai ser mais difícil junto se já aplicar estas medidas padrão, vamos falar assim, standardizadas, vamos falar assim, qual é que vai ser o desafio para o setor agrícola? Ou seja, porque o setor agrícola é muito mais difícil, qualquer que é muito mais definido, É verdade. tem muito mais Mais diferenciação. particularidades, é verdade. A agricultura é diferente do setor florestal. Isso é sem dúvida uma realidade, ou no setor do mar, o setor do vinho. Mas na agricultura o grande desafio vai ser a forma como vamos conseguir medir e garantir que essa medição seja igual em todos os seus aspectos de avaliação. E assim implementar um padrão, um conjunto de padrões que seja conhecido por todos e que com isso consiga dar um valor correto e definido ao sequestro de carbono que foi executado pelo agricultor. Porque esse é o grande desafio. Porque uma ação que possa ser medida por uma realidade de um sensor vai dar um grau de fiabilidade e de autenticidade dos dados pedidos do que uma mera estimativa de uma intervenção que foi feita. No caso, por exemplo, da identificação dos veículos elétricos, consegue-se, com uma precisão granular e objetiva, saber qual foi as unidades de energia consumidas por aqueles respectivos veículos, em comparação com umas conjunto de unidades estimadas de unidades de combustível fóssil no caso do veículo. E estes são os pontos diferenciadores e que têm maior desafio também, mas que eu acho que estamos capazes, e o sistema agrícola português está capaz e dá os seus passos todos os seus dias, e vê-se aqui na feira várias soluções semelhantes a isso,
que consiga coletar estes dados, standardizá-los e com isso dar essa mais-valia ao agricultor. Projeto bastante ambicioso, mas É ambicioso, bastante ambicioso. não é um projeto para daqui a 6 meses, se calhar é um projeto para 6 anos, 10 anos, 15 anos, mas é isso também que nos faz mover, faz-nos ter no propósito, eu lembro da professora Cláudia, e ela pegou em vários aspectos chaves. Eu vejo que quem entra na agricultura é um modo de vida, uma forma de estar, e isso faz com que tenhamos também que ter isso em consideração na forma de nós estarmos no nosso cotidiano. E falta-nos conduzir um pouco isso. E acho que se nós chegarmos por aqui e conseguirmos, já estamos a conseguir ter os nossos desafios a serem alcançados, as nossas metas a serem bem-sucedidas, vamos conseguir efetivamente ter uma solução para que daqui a 10, 15, 20 anos os nossos agricultores consigam ter uma fonte adicional e sustentável na sua atividade. Sejam exercidos pela sustentabilidade que estão a colocar. Exatamente. Portanto, eles já são exercidos por causa dos solos, ou seja, pela preservação dos solos, porque depois continuar a ter solos que sejam bons. Mas efetivamente é muito importante que consigamos formas de criar sustentabilidade e rentabilidade financeira para os nossos produtores, dentro dos fatores de produção, dentro de todas as circunstâncias do nosso dia a dia, efetivamente arranjar uma solução em que possamos dar-lhes um retorno financeiro, estarem a tomar práticas sustentáveis, acho que é uma mais-valia. E o nosso projeto, nós não nos queremos fechar em nós mesmos. Aquilo que nós pretendemos é que o agricultor vai ter, já começam a ver parceiros da agricultura a terem soluções de sequestro de carbono. O nosso objetivo é ter uma plataforma que permita que o agricultor possa coletar todas estas suas atividades benéficas, todas estas externalidades, toda esta ação positiva de sequestro de carbono, num sítio só, para que ele depois possa, com isso, agregar e gerir a sua própria atividade. Ou seja, é dar mais capacidade e autonomia ao agricultor na sua atividade principal. Ou seja, não ser uma dor de cabeça ou mais uma dor de cabeça, mas ao contrário, ser um aliado, ser mais uma mão que ajuda na ação. Ou seja, a nível de que tem feito ao longo deste último ano, em termos práticos, já têm resultados ou ainda estão numa fase muito inicial de... Sim. Como a Cátia mencionou, isto é um projeto que tem várias etapas, ou seja, nós temos uma escada, parece a escada enorme, mas estamos a conseguir com sucesso alcançar isso. Começámos por depender sobre qual era a metodologia, qual era a melhor forma de estar e perceber todas as principais ações ou núcleos de intervenção que nós tínhamos que executar. Isso já o fizemos. Ver também na parte da tecnologia quem são os parceiros que nos dão também maior longevidade. E isso também já encontramos. Em Portugal, nós temos tido e temos uma massa crítica cada vez maior e crescente de técnicos especializados, não só na parte de informática no geral, mas também no contexto da blockchain, no contexto do Web3, e temos estado a trabalhar com portugueses, com cartas lá fora, no que diz respeito a este tipo de registro de informação. E esta primeira fase, que é a principal, que é gizar o documento e fazer os nossos testes de erro, só errando é que aprendemos a saber qual é o caminho que temos que percorrer, e sim, estamos muito bem sucedidos, e o futuro imediato que nos aqui aproxima é muito sorridente e eu estou muito satisfeito com os resultados preliminares que estamos a ter. Por isso, sim, ainda há muita estrada para andar, como cantava o português, mas nós vemos a luz ao fundo do túnel e temos essa capacidade. Muito obrigada pela breve explicação, mandou aqui algumas expressões tipicamente de quem é da área da tecnologia de informação, mas acho que foi perceptível para todos. Eu tenho assistido ao percurso de Nuno e digo-vos, pronto, temos aqui um jovem empreendedor que já
Pronto, tem aqui uma história já de sucesso Obrigado. a nível daquilo que tem sido aplicado e que eu tenho acompanhado. Eu acho que é um projeto bastante promissor e os resultados que nós temos obtidos, acho que efetivamente vamos conseguir transitar rapidamente para o setor agrícola e começar essa contabilização que pode resultar em algum retorno financeiro para os nossos produtores. É engraçado que hoje aqui junto do Centro de Competências, os diferentes centros de competências, mas hoje especificamente o CCTI tentou trazer um bocadinho da parte da informática, tecnologia de informação para as aplicações que nós temos na nossa agricultura no dia a dia, assim começámos com o Agribit, no projeto de manhã, a falar sobre as diversas uma plataforma que estamos a disponibilizar para os nossos produtores poderem aceder em tempo real exatamente aos níveis, aos riscos de económicos de ataque, aos riscos de ataque de determinadas doenças ou pragas. Passámos para a professora Cláudia Marques dos Santos, que é uma perita na pegada de azoto e a nível de sequestro de carbono e a nível dos solos. E acabamos aqui com o Nuno Miguel, aqui o CEO da RideCo, uma empresa que acho que também, acho que é profissional da blockchain, acho que é uma das que está referenciada como... Eu sei que há qualquer coisa, vocês têm diferenciação qualquer. Sim, Isso é importante também mencionar. sim, nós temos estado a trabalhar com alguns parceiros e nós temos estado a começar a especializar em Cardano através da blockchain e com isso temos visto, no caso da Cardano, um parceiro crucial na nossa intervenção e então temos estado a desenvolver também agora os nossos passos. Eu não digo que seremos, não é se sejamos especialistas, porque a especialidade disso. Todos nós, todos os entusiastas e quem desenvolve projetos também o fazem, e agradeço as palavras, mas temos estado com alguns parceiros Cardano a dar os nossos passos no que diz respeito ao Web3 e à blockchain e por isso sim, temos feito aqui alguns projetos. Obrigado. Não, mas é verdade, vocês são considerados especialistas. Obrigado. Eu li, está escrito e eu vi. Obrigado. Mas pronto, agradeço desde já ao Nuno e a todas as entidades que tentam fazer a diferenciação no nosso setor, saindo completamente da sua área de conforto para entrarem na área agronómica, na área sustentável, na área ambiental. Agradeço a presença de todos nesta pequena reunião, neste pequeno meeting, depois de mais diversas entidades, e espero em breve podermos comunicar mais resultados sustentáveis na nossa agricultura. Obrigada a todos.